uma mulher negra deu à luz um filho branco. Quando seu marido viu o menino, acusou-a de infidelidade e a abandonou. Anos depois, eles se reencontraram, e a reação do homem foi surpreendente. Não se esqueça de clicar em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda, banhando com sua luz dourada a modesta sala de estar de Yara Oliveira. Aos 25 anos, Yara era uma mulher de beleza extraordinária, com pele da cor do ébano polido e olhos que brilhavam como estrelas na noite mais escura. Seu cabelo, uma cascata de cachos negros, caía sobre seus ombros enquanto ela se movia graciosamente pela sala, cantarolando suavemente uma melodia que sua avó lhe ensinara na infância. Yara parou em frente ao espelho, alisando as pregas de seu vestido florido. Esta noite era especial. Depois de meses de encontros e conversas furtivas, ela finalmente apresentaria seu namorado, André Ferreira, aos seus pais. O nervosismo se misturava à emoção em seu peito, formando um nó que ameaçava sufocá-la. André era tudo o que Yara havia sonhado em um homem. Bonito, inteligente e com um coração de ouro. Mas havia um detalhe que a preocupava. André era branco, de olhos azuis e cabelos loiros como o trigo maduro. Na pequena cidade de São Benedito, onde as tradições pesavam tanto quanto os anos, um casal interracial era motivo de murmúrios e olhares de desaprovação. O som de uma buzina interrompeu seus pensamentos. Yara olhou pela janela e viu o velho Chevette de André estacionado em frente à sua casa. Seu coração deu um salto quando o viu sair do carro, vestido com sua melhor camisa e segurando um buquê de rosas vermelhas. Yara, meu amor, chamou André do jardim, seu sorriso iluminando todo o lugar. Está pronta? Ela respondeu com um sorriso radiante e saiu ao seu encontro. Ao vê-la, André ficou sem fôlego, maravilhado com sua beleza. Você está linda, sussurrou, entregando-lhe as rosas e beijando suavemente seus lábios. Obrigada, André, respondeu ela, corando. Você também está muito bonito. De mãos dadas, entraram na casa. Na sala, os pais de Yara os esperavam. Seu Antônio, um homem corpulento de expressão séria, e Dona Rosa, uma mulher pequena com olhos cheios de bondade, levantaram-se ao vê-los entrar. Mãe, pai, disse Yara, com voz trêmula. Este é André Ferreira, meu namorado. Um silêncio tenso inundou a sala. Seu Antônio olhou André de cima a baixo, seu senho franzido revelando sua desaprovação. Dona Rosa, por sua vez, esboçou um sorriso forçado. Muito prazer, seu Antônio e Dona Rosa. Cumprimentou André, estendendo a mão para seu Antônio. É um prazer finalmente conhecê-los. Seu Antônio ignorou a mão estendida de André e dirigiu-se à filha. Yara, podemos conversar um momento em particular? Sem esperar resposta, seu Antônio saiu da sala em direção à cozinha. Yara, com o coração apertado, o seguiu lançando um olhar de desculpas a André. Na cozinha, seu Antônio explodiu. Em que você está pensando, Yara? Um homem branco? Você sabe o que as pessoas da cidade vão dizer? Pai, por favor, implorou Yara. André é um bom homem. Ele me ama e eu o amo. Isso não é o que importa. Amor? Bufou seu Antônio. O amor não paga as contas, nem te protege dos olhares de desprezo. Você acha que a família dele vai te aceitar? Que você não vai sofrer discriminação? Lágrimas de frustração brotaram dos olhos de Yara. Não me importo com o que os outros dizem. André e eu nos amamos. E isso é suficiente. Enquanto isso, na sala, Dona Rosa tentava manter uma conversa educada com André. Então, jovem André, o que você faz da vida? Sou engenheiro civil, Dona Rosa, respondeu ele, com um sorriso nervoso. Trabalho em uma construtora na capital. Ah, que interessante, comentou Dona Rosa, embora seu tom sugerisse o contrário. E me diga, como conheceu nossa Yara? André sorriu, lembrando-se daquele dia. Foi há 6 meses, na festa da cidade. Yara estava ajudando na barraca de artesanato da tia dela. Eu estava de visita.
supervisionando um projeto aqui perto. Eu a vi e foi como se o mundo parasse. Nunca tinha visto uma mulher tão linda. Os olhos de Dona Rosa suavizaram um pouco ao ver a sinceridade nas palavras de André. Nesse momento, Yara e seu Antônio voltaram à sala. A tensão era palpável. Seu Antônio sentou-se em sua poltrona favorita, cruzando os braços sobre o peito. "Bem, rapaz", disse, dirigindo-se a André, "quais são suas intenções com minha filha?" André endireitou-se, olhando diretamente nos olhos de seu Antônio. "Seu Antônio, amo sua filha com todo o meu coração. Minhas intenções são as mais honrosas. Quero me casar com Yara, formar uma família com ela, dar-lhe tudo o que ela merece." Um suspiro coletivo encheu a sala. Yara olhou para André com os olhos arregalados, uma mistura de surpresa e alegria em seu rosto. "Casar?" Seu Antônio levantou-se, sua voz se elevando. "Você acha que pode vir aqui e levar minha filha assim?" "Pai, por favor", interveio Yara. "Escute-o." André deu um passo à frente, sua voz firme, mas respeitosa. "Seu Antônio, entendo sua preocupação. Sei que nosso relacionamento pode parecer incomum, mas lhe asseguro que meu amor por Yara é verdadeiro e duradouro. Não me importo com a cor da pele dela. Me apaixonei pelo coração dela, pela alma dela. Quero passar o resto da minha vida fazendo-a feliz." Seu Antônio parecia prestes a explodir, mas Dona Rosa colocou uma mão sobre seu braço, acalmando-o. "Antônio, escute-o", disse suavemente. "Olhe como eles se olham. Lembra como éramos nós quando nos apaixonamos?" O rosto de seu Antônio suavizou um pouco ao olhar para sua esposa. Depois de um longo momento de silêncio, ele suspirou profundamente. "Está bem", disse finalmente. "Não aprovo isso, mas se Yara está feliz, acho que terei que aceitar." Yara correu para abraçar seu pai, lágrimas de alegria correndo por suas bochechas. "Obrigada, pai", sussurrou. "Prometo que você não vai se arrepender." André se aproximou e estendeu sua mão mais uma vez para seu Antônio. Desta vez, depois de um momento de hesitação, o homem a apertou com firmeza. "Cuide bem dela", advertiu seu Antônio, "se algum dia a fizer sofrer." "Jamais faria isso, senhor", prometeu André. "Yara é minha vida." Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu de São Benedito, Yara e André selaram seu amor com um beijo apaixonado no jardim. O futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e sonhos a serem realizados. O que eles não sabiam era que o destino lhes reservava provações que testariam seu amor de maneiras que jamais poderiam imaginar. O caminho que os aguardava estaria cheio de reviravoltas inesperadas, segredos ocultos e revelações que abalariam os alicerces de seu relacionamento. Mas por enquanto, naquela noite mágica, só existiam eles dois e o amor que os unia, mais forte que qualquer preconceito, mais profundo que a cor da pele. Os meses seguintes ao anúncio de seu noivado foram como um sonho para Yara e André. Apesar dos olhares curiosos e dos murmúrios que os seguiam pelas ruas de São Benedito, seu amor florescia como uma flor exótica em meio ao deserto. André havia conseguido uma transferência para o escritório regional de sua empresa, o que lhe permitia passar mais tempo na cidade. Todas as tardes, depois do trabalho, ele se encontrava com Yara na Praça Central, onde compartilhavam sorvetes e planos para o futuro sob a sombra das velhas árvores. "Sabe, Yara", disse André uma tarde, enquanto brincava distraidamente com um cacho do cabelo de sua noiva. "Estive pensando, o que você acharia se nos mudássemos para a capital depois do casamento?" Yara levantou o olhar, surpresa. A ideia de deixar São Benedito, o único lar que ela conhecia, provocava sentimentos contraditórios. "Para a capital? Mas André, e meu trabalho na escola? E meus pais?" André pegou as mãos de Yara entre as suas, seus olhos azuis brilhando com entusiasmo. "Pense nisso, meu amor. Na capital, você teria mais oportunidades. Poderia fazer aquele mestrado em educação do qual você sempre fala. E eu poderia ser promovido na empresa. Construiríamos uma vida juntos, longe dos preconceitos desta cidade."
Yara ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras de André. Era verdade que São Benedito, com sua mentalidade tradicional, às vezes parecia uma gaiola para seus sonhos. A ideia de uma nova vida na grande cidade, cheia de possibilidades, começou a criar raízes em seu coração. Talvez você tenha razão, disse finalmente com um pequeno sorriso. Mas preciso de tempo para pensar, André. É uma decisão importante. André assentiu, compreensivo. Claro, minha rainha, não há pressa. Temos toda a vida pela frente. O que nenhum dos dois sabia era que o destino tinha outros planos. Planos que testariam seu amor e mudariam o curso de suas vidas para sempre. Enquanto isso, na casa dos Oliveira, seu Antônio lutava com seus próprios demônios. Embora tivesse dado sua bênção a contragosto, a ideia de que sua única filha se casasse com um homem branco ainda o atormentava. Uma noite, enquanto Dona Rosa dormia, seu Antônio se esgueirou até o escritório e tirou uma velha caixa de sapatos do fundo de uma gaveta. Com mãos trêmulas, extraiu uma fotografia amarelada. Nela, um jovem casal sorria para a câmera. Ele mesmo, 30 anos mais jovem. E ao seu lado, uma bela mulher de pele clara e olhos verdes. Lúcia, sussurrou seu Antônio, acariciando a imagem com ternura. Se as coisas tivessem sido diferentes, o som de passos o assustou. Rapidamente, guardou a foto e fechou a caixa. Antônio? A voz sonolenta de Dona Rosa veio do corredor. O que você está fazendo acordado a esta hora? Nada, mulher, respondeu ele, saindo do escritório. Só estava procurando uns papéis do trabalho. Dona Rosa olhou para ele com suspeita, mas não disse nada. Depois de tantos anos de casamento, ela havia aprendido a respeitar os silêncios de seu marido. No dia seguinte, Yara se encontrou com sua melhor amiga, Juliana, na pequena lanchonete da cidade. Juliana, uma jovem vivaz e de língua afiada, era a única pessoa em São Benedito que havia apoiado sem reservas o relacionamento de Yara e André desde o início. Então, a capital, hein? Disse Juliana, mexendo seu café. Parece empolgante, amiga. Mas você tem certeza de que é isso que você quer? Yara suspirou, brincando com o anel de noivado em seu dedo. Não sei, Ju. Uma parte de mim se sente animada, mas outra parte... Sua voz falhou ligeiramente. Outra parte se sente culpada por se sentir animada. Faz sentido? Juliana se inclinou sobre a mesa, sua expressão séria. Yara, me escute. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você enfrentou os preconceitos desta cidade de cabeça erguida. Se alguém pode ter sucesso na capital, é você. As palavras de Juliana acenderam uma faísca de confiança no coração de Yara. Você tem razão, disse com renovada determinação. Vou falar com André esta noite. Vou dizer a ele que estou pronta para começar nossa nova vida juntos. O que Yara não sabia era que naquela mesma tarde, o passado de seu pai estava prestes a alcançá-los, trazendo consigo segredos que ameaçariam destruir tudo o que ela amava. Na agência dos Correios de São Benedito, Dona Zulmira, conhecida fofoqueira da cidade, classificava a correspondência do dia quando um envelope chamou sua atenção. Estava endereçado a seu Antônio Oliveira, mas o remetente fez seus olhos se arregalarem. Lúcia Campos, São Paulo, Virgem Santa, murmurou Dona Zulmira, sua mente trabalhando a toda velocidade. Não era essa a mulher com quem seu Antônio... Sem pensar duas vezes, Dona Zulmira guardou a carta em sua bolsa. Esta informação era preciosa demais para deixar passar. Decidiu que faria uma visita a Dona Rosa naquela mesma tarde, sob o pretexto de levar algumas recentes. Enquanto isso, André estava em seu escritório, revisando as plantas de um novo projeto, quando recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua vida. Senhor Ferreira, disse uma voz grave do outro lado da linha. Aqui é o Dr. Santos, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Temos os resultados dos seus exames e... Receio que precisemos que o senhor venha o quanto antes. Há algo que devemos discutir pessoalmente. O coração de André acelerou.
Há meses ele havia feito alguns exames de rotina, mas não esperava nada fora do normal. É algo grave, doutor? Perguntou com um nó na garganta. Prefiro discutir isso pessoalmente, Sr. Ferreira. Por favor, venha o mais rápido possível. André desligou o telefone, sua mente um turbilhão de preocupações. Como diria isso a Yara? Deveria preocupá-la antes de saber o que estava acontecendo? Decidiu que manteria a notícia em segredo por enquanto. Inventaria uma desculpa para viajar a São Paulo no dia seguinte. O que ele não sabia era que essa decisão, tomada com as melhores intenções, seria o primeiro elo em uma cadeia de eventos que colocariam seu relacionamento à prova como nunca antes. Naquela noite, enquanto Yara se preparava para dar a André a notícia de que estava pronta para se mudar para a capital, e André planejava como esconder sua viagem repentina, as estrelas brilhavam sobre São Benedito, indiferentes aos segredos e mentiras que começavam a tecer sua rede sobre os amantes. O destino, esse titereiro caprichoso, movia seus fios invisíveis, preparando o cenário para um drama que abalaria os alicerces de suas vidas e revelaria verdades há muito enterradas. Te ligo assim que puder. Te amo. Yara franziu a testa, uma sensação de inquietação se enraizando em seu peito. André nunca antes teve que viajar tão repentinamente. O que poderia ser tão urgente? Enquanto isso, na casa dos Oliveira, Dona Rosa recebia uma visita inesperada. Dona Zulmira, a fofoqueira da cidade, chegava com um sorriso que não pressagiava nada de bom. Rosa, querida, cumprimentou Dona Zulmira, com falsa doçura. Estava passando por aqui e pensei em trazer aquelas receitas que você me pediu. Dona Rosa, sempre cordial, convidou-a para entrar, embora não se lembrasse de ter pedido nenhuma receita. Ah, que gentileza, Zulmira. Entre. Quer um café? Sentadas na cozinha, Dona Zulmira não demorou a soltar a bomba. Sabe, Rosa, ontem na agência dos Correios vi algo muito curioso. Começou Icás com um tom casual. Uma carta para seu Antônio, de uma tal de Lúcia Campos, de São Paulo. Não é estranho? Achei que vocês não tinham família na capital. A cor abandonou o rosto de Dona Rosa. Esse nome, Lúcia Campos, ela já tinha ouvido antes, em sussurros e conversas pela metade que se apagavam quando ela entrava no cômodo. Deve ser um engano, disse, com voz trêmula. Antônio não conhece ninguém com esse nome. Dona Zulmira sorriu, saboreando o momento. Ah, mas eu acho que conhece sim. Não era essa a mulher com quem Antônio esteve antes de se casar com você? A que foi para a capital. As palavras de Dona Zulmira foram interrompidas pelo som de uma xícara se quebrando contra o chão. Dona Rosa tinha se levantado, tremendo. Acho que está na hora de você ir embora, Zulmira, disse, com uma frieza que surpreendeu até mesmo a fofoqueira. Obrigada pelas receitas. Uma vez sozinha, Dona Rosa desabou em uma cadeira. Sua mente um turbilhão de perguntas e suspeitas. O que significava aquela carta? Que segredos Antônio guardava? Em São Paulo, André chegava ao Hospital das Clínicas, seu coração batendo forte. O Dr. Santos o recebeu com uma expressão grave que só aumentou sua ansiedade. Sr. Ferreira, obrigado por vir tão rapidamente, disse o médico, convidando-o a sentar. Os resultados dos seus exames revelaram algo incomum. André prendeu a respiração, preparando-se para o pior. O senhor tem uma condição genética extremamente rara, continuou o Dr. Santos. Chama-se albinismo oculocutâneo tipo 2. É uma forma de albinismo que afeta principalmente pessoas de ascendência africana. Albinismo? Repetiu André, confuso. Mas, doutor, minha pele não é... No seu caso, a condição se manifesta de forma parcial, explicou o médico. Sua pele e cabelo têm pigmentação, embora menos do que o normal. Mas o mais importante é que essa condição, bem, é hereditária. Pelo menos um de seus pais deve ser portador do gene. A mente de André girava. Seus pais? Mas eles eram tão loiros e de pele clara quanto ele. A menos que... Doutor, disse com voz trêmula.
O senhor está dizendo que um dos meus pais pode não ser meu pai biológico. O Dr. Santos assentiu gravemente. É uma possibilidade que não podemos descartar, Sr. Ferreira. Sugiro que converse com seus pais. E há mais uma coisa que você deve saber. Se você e sua parceira decidirem ter filhos no futuro, existe a possibilidade de que eles herdem essa condição, possivelmente de forma mais pronunciada. André saiu do hospital sentindo-se como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. Tudo o que acreditava saber sobre si mesmo, sobre sua família, estava desmoronando. E agora, como explicaria isso a Yara? Enquanto isso, em São Benedito, Yara decide surpreender André visitando seu escritório. Talvez ele ainda não tivesse ido para São Paulo. No entanto, ao chegar, deparou-se com uma cena que gelou seu sangue. Parada em frente à mesa de André, estava Camila, a nova secretária, uma mulher deslumbrante de pernas longas e cabelos loiros. Em suas mãos, segurava o que parecia ser um teste de gravidez. «Tem certeza de que não quer que eu te acompanhe a São Paulo, André?» dizia Camila, com voz melosa. «Poderíamos aproveitar para conversar sobre isso». Yara sentiu que o mundo desabava ao seu redor. André a estava traindo? Era esse o verdadeiro motivo de sua viagem repentina? Sem conseguir conter as lágrimas, Yara saiu correndo do escritório, ignorando os chamados surpresos dos funcionários. Sua mente era um turbilhão de emoções: dor, traição, raiva. Correu sem rumo pelas ruas de São Benedito, até que seus passos a levaram ao velho parque, onde André a havia pedido em casamento. Ali, sob a árvore centenária, desabou, soluçando incontrolavelmente. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Ao levantar o olhar, deparou-se com os olhos compreensivos de um desconhecido. Era um homem jovem, de pele escura como a dela, com um sorriso gentil que parecia prometer consolo. «Você está bem?» perguntou o desconhecido, oferecendo-lhe um lenço. «Sou Rafael. Acabei de me mudar para a cidade e não pude deixar de notar que você estava angustiada». Yara pegou o lenço, agradecida pela inesperada demonstração de gentileza. «Obrigada», murmurou. «Sou Yara, e não estou bem. Acabei de descobrir que o homem que amo, que eu achava que me amava». Não conseguiu terminar a frase, um novo soluço sacudindo seu corpo. Rafael sentou-se ao seu lado, sua presença estranhamente reconfortante. «Às vezes, as coisas não são o que parecem», disse suavemente. «Talvez você devesse conversar com ele antes de tirar conclusões». Yara olhou para ele, surpresa com a sabedoria em suas palavras. «Talvez você tenha razão», admitiu, «mas agora mesmo não sei se terei forças para enfrentá-lo». «A força está em você», respondeu Rafael, com um sorriso que iluminou seus olhos. «Só precisa se lembrar disso». Enquanto Yara e Rafael conversavam no parque, alheios ao mundo ao seu redor, o destino continuava tecendo sua intrincada rede. Na casa dos Oliveira, seu Antônio chegava para encontrar sua esposa com uma expressão que não pressagiava nada de bom. «Antônio», disse Dona Rosa, sua voz tremendo de emoção contida, «acho que está na hora de conversarmos sobre Lúcia Campos». O rosto de seu Antônio empalideceu. O passado, esse fantasma que ele havia mantido enterrado por tantos anos, finalmente o havia alcançado. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Benedito, os segredos começavam a vir à tona, ameaçando mudar para sempre as vidas de todos os envolvidos. André, lutando com a verdade sobre sua identidade, Yara, dividida entre a dor da traição e a esperança oferecida por um estranho. E os Oliveira, enfrentando os fantasmas de seu passado. A tempestade que se aproximava prometia abalar os próprios alicerces de suas vidas, mas isso foi há muito tempo, antes de conhecer você. Dona Rosa olhou para ele com olhos cheios de dor e decepção. «Então por que ela está te escrevendo agora, Zé Antônio? Depois de tantos anos, o que pode ser tão importante?» Seu Antônio deixou-se cair em sua poltrona favorita, o peso dos anos e dos segredos esmagando seus ombros. «Por quê?» Hesitou.
sabendo que suas próximas palavras mudariam tudo. Porque temos um filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Rosa sentiu que o chão se abria sob seus pés. Um filho, sussurrou incrédula. Quando? Como? Foi logo antes de Lúcia ir para São Paulo, explicou Antônio, as palavras saindo como uma cascata imparável. Eu não soube até anos depois, quando o menino já era um adolescente. Lúcia me escreveu então, mas eu já estava casado com você. Tínhamos a Yara. Eu não podia. Não sabia como lidar com a situação. Dona Rosa se levantou, tremendo de raiva e dor. Você decidiu simplesmente ignorar? Abandonar seu próprio filho? Não, eu tenho mandado dinheiro em segredo, todos esses anos, para ajudá-los. E você acha que dinheiro é suficiente, Antônio? A voz de Rosa estava carregada de desprezo. E quanto a Yara? Alguma vez você pensou em dizer a ela que tem um irmão? Antônio baixou a cabeça, envergonhado. Eu tinha medo, Rosa, medo de perder você e Yara. Mas agora, Lúcia diz que nosso filho está doente. Ele precisa de um transplante de medula óssea e eu posso ser compatível. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, processando toda essa informação. Finalmente, com voz fria, disse: Você vai contar para Yara, hoje mesmo, e depois vai fazer o que for necessário para ajudar esse pobre rapaz que você ignorou a vida toda. Enquanto isso, em São Paulo, André lutava com seus próprios demônios. Sentado no quarto de seu hotel, olhava fixamente para o telefone, reunindo coragem para fazer a ligação que poderia mudar sua vida para sempre. Finalmente, com mãos trêmulas, discou o número de seus pais. Mãe, disse, quando ouviu a voz familiar do outro lado da linha. Preciso falar com vocês. É importante. Meia hora depois, André ouvia em choque a história que seus pais nunca tiveram coragem de contar. Filho. A voz de sua mãe estava carregada de emoção. Sempre quisemos te contar, mas tínhamos medo. Medo de perder você. Sua mãe não podia ter filhos, explicou seu pai. Decidimos adotar, mas queríamos um bebê que se parecesse conosco. Quando vimos você, era perfeito. Sua pele era um pouco mais escura, mas pensamos que com o tempo... Quem são meus verdadeiros pais? Interrompeu André, sua mente girando. Houve um silêncio incômodo antes que sua mãe respondesse. Não sabemos, filho. Foi uma adoção fechada. Só nos disseram que sua mãe biológica era uma mulher jovem, de ascendência africana, que não podia ficar com você. André fechou os olhos, sentindo que todo o seu mundo desmoronava. Quem era ele realmente? E como explicaria tudo isso a Yara? Em São Benedito, Yara caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de emoções. A gentileza de Rafael havia acalmado um pouco sua dor, mas as dúvidas continuavam corroendo seu coração. André realmente a estava traindo? Ou havia uma explicação para o que ela tinha visto? Seus passos a levaram de volta ao escritório de André. Para sua surpresa, Camila ainda estava lá, fechando o escritório. Yara, disse Camila, surpresa. O que você está fazendo aqui tão tarde? Armando-se de coragem, Yara decidiu enfrentar a situação de frente. Camila, preciso saber a verdade. O que há entre você e André? A expressão de confusão no rosto de Camila foi genuína. Entre André e eu, nada, Yara. Ele é meu chefe, nada mais. Mas eu vi vocês, insistiu Yara. Você tinha um teste de gravidez nas mãos e... A compreensão iluminou o rosto de Camila, seguida rapidamente por uma expressão de culpa. Ah, Yara, não é o que você está pensando. Esse teste era meu, sim, mas não tem nada a ver com André. Estou saindo com o Carlos, o contador, e bem, tivemos um descuido. Pedi conselho ao André porque não sabia como contar para o Carlos. Yara sentiu que um peso se levantava de seu peito, só para ser substituído por uma profunda vergonha. Ela havia duvidado de André, havia permitido que suas inseguranças nublassem seu julgamento. Eu sinto muito, Camila, disse com lágrimas nos olhos. Interpretei tudo errado e... Camila a interrompeu com um abraço surpresa.
Não se desculpe, Yara. Entendo como deve ter parecido de fora. Mas acredite em mim. André te ama. Ele não fala de outra coisa que não seja você. Com o coração mais leve, mas ainda confusa com a partida repentina de André, Yara decidiu voltar para casa. Precisava falar com seus pais, buscar conselhos sobre como lidar com essa situação. No entanto, ao chegar em casa, deparou-se com uma cena que não esperava. Seus pais estavam sentados na sala com expressões sombrias. Seu Antônio parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Yara, filha, disse Dona Rosa, com voz trêmula. Seu pai tem algo importante para te dizer. E assim, enquanto a lua se erguia sobre São Benedito, iluminando as ruas com sua luz prateada, 3 verdades dolorosas estavam prestes a ser reveladas. André descobria suas verdadeiras origens. Yara enfrentava a culpa por ter duvidado do amor de sua vida. E estava prestes a descobrir um segredo familiar que mudaria sua percepção de tudo o que acreditava saber. O destino, esse titereiro implacável, movia seus fios mais uma vez, entrelaçando as vidas de todos os envolvidos em uma dança de revelações e consequências que apenas começava. A sala dos Oliveira parecia encolher ao redor de Yara enquanto ela se sentava diante de seus pais. O ar estava carregado de tensão e segredos prestes a serem revelados. Filha, começou seu Antônio, sua voz quebrando. Há algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Yara olhou para seu pai, notando pela primeira vez as profundas rugas de preocupação que sulcavam seu rosto. O que foi, pai? Você está me assustando. Seu Antônio tomou uma respiração profunda antes de continuar. Antes de conhecer sua mãe, eu tive um relacionamento com outra mulher. O nome dela é Lúcia. Yara franziu a testa, confusa. Por que seu pai estava lhe contando isso agora? Desse relacionamento, continuou seu Antônio, evitando o olhar de sua filha, nasceu um menino. Um menino que agora é um homem. Yara, você tem um meio-irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Um irmão? Toda a sua vida ela tinha tido um irmão e ninguém lhe contara. Como você pôde esconder algo assim de mim? Sussurrou, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. Por que está me contando isso agora? Dona Rosa, que havia permanecido em silêncio, interveio com voz suave. Seu irmão está doente. Sayara, ele precisa de um transplante de medula óssea e seu pai pode ser compatível. A mente de Yara girava. Um irmão, doente, transplante, tudo parecia tão irreal. Qual é o nome dele? Perguntou finalmente. André, respondeu seu Antônio. O nome dele é André Campos. O mundo de Yara parou por um instante. André? Não podia ser. Pai, disse, com voz trêmula. Que idade tem meu irmão? Seu Antônio pareceu surpreso com a pergunta. Deve ter uns 28 anos agora. Por que você pergunta? Yara se levantou de um salto, seu coração batendo forte. Meu Deus, murmurou. Acho que conheço meu irmão. Enquanto isso, em São Paulo, André caminhava pelas ruas iluminadas pelos neons, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A revelação de sua adoção havia abalado os alicerces de sua identidade. Quem era ele realmente? De onde vinha? Sem perceber, seus passos o levaram até um pequeno bar de jazz. A música melancólica que saía pela porta parecia chamá-lo, prometendo um refúgio temporário de seus pensamentos. Ao entrar, a fumaça e as notas de um saxofone o envolveram. Sentou-se no balcão, pedindo um uísque duplo. Parece que você teve um dia difícil, disse uma voz ao seu lado. André se virou para encontrar um homem mais velho, de pele escura e olhos gentis. Havia algo em seu olhar que lhe parecia estranhamente familiar. Nem imagina, respondeu André com um sorriso triste. Sou Renato, apresentou-se o homem, estendendo a mão. E acredite, rapaz, já vi dias difíceis suficientes para reconhecer um quando o vejo. Algo na cordialidade de Renato fez com que André se abrisse. Antes que percebesse, estava contando toda a história. Sua adoção,
a condição genética, as dúvidas sobre sua identidade. Renato ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando André terminou, o homem mais velho o olhou com uma mistura de compaixão e reconhecimento. Sabe, André, disse Renato lentamente, às vezes o destino tem formas estranhas de reunir as pessoas. Há muitos anos, minha filha teve que dar seu bebê para adoção. Um menino de pele mais clara do que esperávamos, devido à condição do pai. André sentiu que seu coração parava. O que você está dizendo? Renato sorriu com tristeza. Estou dizendo, rapaz, que acho que acabei de encontrar meu neto. Em São Benedito, Yara corria pelas ruas escuras, sua mente tentando processar tudo o que havia descoberto. Como era possível que o homem que amava fosse também seu meio-irmão? Seria essa a razão de sua viagem repentina a São Paulo? Sem saber para onde ir, seus passos a levaram ao parque onde havia conhecido Rafael. Para sua surpresa, ele estava lá, sentado no mesmo banco. Yara, disse Rafael, levantando-se ao vê-la. O que aconteceu? Sem conseguir se conter, Yara desabou nos braços de Rafael, soluçando incontrolavelmente. Entre lágrimas, contou-lhe tudo. O segredo de seu pai, a revelação sobre seu irmão, suas suspeitas sobre André. Rafael a ouviu em silêncio, acariciando suavemente suas costas. Yara, disse finalmente, sei que tudo parece confuso agora, mas você precisa falar com André. Se ele é quem você acha que é, ele também deve estar passando por um momento difícil. Yara assentiu, enxugando as lágrimas. Você tem razão. Preciso ir a São Paulo. Preciso vê-lo, falar com ele. Eu te levo, ofereceu Rafael sem hesitar. Tenho um carro. Podemos sair agora mesmo se você quiser. Yara olhou para ele, grata pela bondade desse virtual desconhecido que se tornara seu apoio em tão pouco tempo. Obrigada, Rafael. Não sei como te agradecer. Rafael sorriu. Um brilho estranho em seus olhos. Não precisa me agradecer nada, Yara. Digamos que eu tenho minhas próprias razões para querer ir a São Paulo. Enquanto Yara e Rafael se preparavam para sua viagem, na casa dos Oliveira, seu Antônio tomava uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Vou para São Paulo, anunciou a Rosa. Preciso ver Lúcia, conhecer meu filho. E se eu for compatível, farei esse transplante. Rosa o olhou com uma mistura de dor e orgulho. Irei com você, disse finalmente. Você cometeu erros, Antônio, mas é hora de corrigi-los, juntos. E assim, enquanto a noite avançava, 3 grupos se preparavam para convergir em São Paulo. André, lidando com a revelação de suas verdadeiras origens. Yara e Rafael, em busca de respostas e reconciliação. E os Oliveira, prontos para enfrentar o passado e suas consequências. O destino, esse mestre das coincidências, havia posto em movimento uma série de eventos que ameaçavam mudar suas vidas para sempre. Laços de sangue, segredos há muito guardados e um amor posto à prova pelas circunstâncias mais inverossímeis. São Paulo se preparava para ser o cenário de um drama familiar que desafiaria tudo o que acreditavam saber sobre amor, lealdade e os laços que nos unem. E no meio de tudo isso, uma pergunta persistia. O amor pode superar até mesmo os obstáculos mais impossíveis? A cidade de São Paulo despertava envolta em uma neblina matinal, alheia ao drama que estava prestes a se desenrolar em suas ruas. 3 grupos de pessoas, unidos por laços invisíveis de sangue e destino, convergiam para um ponto comum, sem saber que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras inimagináveis. André caminhava pelas ruas do centro histórico, sua mente ainda processando a revelação da noite anterior. Renato, o homem que acreditava ser seu avô biológico, havia lhe dado o endereço de um café onde se encontraria com sua suposta mãe biológica, Lúcia. A cada passo, o coração de André batia mais forte. O que diria a essa mulher que o havia dado para a adoção? E como isso afetaria seu relacionamento com Yara? Enquanto isso, na rodoviária, Yara e Rafael desciam de um ônibus noturno, cansados, mas determinados. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Rafael,
olhando para Yara com preocupação. Ela assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Preciso saber a verdade, Rafael. Se André é realmente meu irmão... Sua voz falhou, incapaz de terminar a frase. Rafael a envolveu com um braço, oferecendo consolo silencioso. Vai dar tudo certo, Yara. Estou aqui com você. Em outro ponto da cidade, seu Antônio e Dona Rosa chegavam ao hospital onde supostamente estava internado seu filho. O rosto de seu Antônio era uma mistura de ansiedade e antecipação. Está pronto? Perguntou Rosa, segurando a mão de seu marido. Antônio assentiu, incapaz de falar. Juntos, entraram no imponente edifício branco, desconhecendo que seu verdadeiro filho não estava ali, mas caminhando pelas ruas da cidade, prestes a conhecer sua mãe biológica. O destino, como um diretor de orquestra invisível, começou a mover suas peças. André chegou ao café indicado por Renato. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e o aroma de café recém-feito pairando no ar. Em uma mesa do canto, viu uma mulher de meia-idade, de pele escura e olhos penetrantes. Seu coração deu um salto ao reconhecer nela traços que via todos os dias no espelho. Lúcia? Perguntou, aproximando-se com passos trêmulos. A mulher levantou o olhar e seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-lo. André, meu Deus, é você. Sem pensar, Lúcia se levantou e abraçou André com força. Ele, surpreso pela intensidade de suas emoções, retribuiu o abraço. Tenho tanto para te explicar, disse Lúcia, entre lágrimas, tantos anos esperando por este momento. Enquanto André e Lúcia iniciavam uma conversa carregada de emoções e revelações, Yara e Rafael percorriam as ruas da cidade em um táxi. Tem ideia de onde André pode estar? Perguntou Rafael. Yara negou com a cabeça. Só sei que ele veio por um assunto de trabalho. Poderíamos começar pelos escritórios centrais da empresa dele. O que Yara não sabia era que o destino tinha outros planos. O táxi parou em um semáforo, justamente em frente ao café onde André e Lúcia conversavam. Yara, distraída, olhou pela janela e seu coração parou. Ali está ele, exclamou apontando para o café. É o André. Sem pensar duas vezes, Yara saiu do táxi e correu em direção ao café, ignorando os gritos de Rafael. Entrou como um furacão, apenas para parar bruscamente ao ver André abraçando uma mulher desconhecida. André? Sua voz era apenas um sussurro. André se virou, seu rosto uma máscara de choque ao ver Yara. Yara? O que você está fazendo aqui? Antes que pudesse responder, Rafael entrou no café ofegante. Yara, espere. Você não pode simplesmente... Suas palavras morreram em sua garganta quando viu Lúcia. A mulher, por sua vez, empalideceu ao vê-lo. Rafael, sussurrou Lúcia, incrédula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 4 pessoas, conectadas por fios invisíveis do destino, se olhavam sem saber o que dizer. Foi então que a porta do café se abriu mais uma vez, e seu Antônio e Dona Rosa entraram, seus rostos mostrando confusão e choque ao ver a cena diante deles. Lúcia, a voz de seu Antônio estava carregada de emoção. André? Yara se virou, seus olhos cheios de lágrimas. Pai? Mãe? O que está acontecendo aqui? O café, antes um refúgio de tranquilidade, se tornou o epicentro de um terremoto emocional. Anos de segredos, mentiras e verdades ocultas estavam prestes a vir à tona. Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio. Acho que todos nós temos muito o que explicar, disse, sua voz tremendo. Mas antes, há algo que vocês precisam saber. André não é filho do Antônio. Um suspiro coletivo encheu o ar. André olhou para Lúcia, confuso. O que você quer dizer? Lúcia tomou uma respiração profunda antes de continuar. Seu verdadeiro pai está nesta sala. Seus olhos pousaram em Rafael, que parecia ter visto um fantasma. Rafael é seu pai, André. O caos se instaurou no pequeno café. Yara soluçava, dividida entre o alívio de que André não fosse seu irmão e a confusão por toda a situação.
André olhava alternadamente para Lúcia e Rafael, tentando processar essa nova revelação. Seu Antônio parecia ter envelhecido 10 anos em um instante, enquanto Dona Rosa o amparava. Seu rosto uma mistura de compaixão e choque. Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos em André. Eu não tinha ideia, disse, sua voz embargada. Lúcia, por que você nunca me contou? Lúcia baixou o olhar, envergonhada. Eu tinha medo, Rafael. Você era tão jovem, tínhamos tantos sonhos, não queria arruinar seu futuro. Seu Antônio, recuperando um pouco a compostura, interveio. Mas, Lúcia, e o menino no hospital? O que precisa do transplante? Lúcia olhou para ele com tristeza. Esse é o Júlio, meu filho com meu falecido marido. Quando escrevi para você, Antônio, não sabia como pedir ajuda sem revelar toda a verdade. Sinto muito. O silêncio voltou a cair sobre o grupo, cada um tentando assimilar as revelações. Foi Yara quem finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Então, tudo isso foi por nada? Tantos segredos, tanta dor, para quê? André se aproximou dela, pegando suas mãos entre as suas. Não foi por nada, Yara. Nos trouxe a verdade. E a verdade é que eu te amo. Não importa quem sejam nossos pais. Yara olhou para ele, lágrimas correndo por suas bochechas. Eu também te amo, André. Mas como vamos superar tudo isso? Rafael deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de dor e determinação. Juntos, disse, olhando para todos os presentes. Vamos superar isso juntos, como uma família pouco convencional, é verdade, mas uma família no fim das contas. E assim, naquele pequeno café no coração de São Paulo, um novo capítulo começava para todos os presentes. Um capítulo de perdão, de aceitação e de amor incondicional. Enquanto o sol se erguia sobre a cidade, banhando as ruas com sua luz dourada, 6 almas feridas, mas não quebradas, se preparavam para enfrentar o futuro juntas, unidas por laços mais fortes que o sangue, os laços do coração. O destino, esse titereiro caprichoso, havia jogado sua mão final. Agora, cabia a eles escrever o resto de sua história. O sol da tarde se filtrava pelas janelas do pequeno café, banhando com sua luz dourada os 6 indivíduos que permaneciam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. As revelações das últimas horas haviam abalado os alicerces de suas vidas, deixando-os atordoados e desorientados. André foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de emoção contida. Preciso de um momento, disse, levantando-se abruptamente. Vou tomar um ar. Saiu do café sem olhar para trás, deixando os demais em um silêncio incômodo. Yara fez menção de segui-lo, mas Rafael a deteve com um gesto suave. Dê um momento a ele, Yara, disse. Sua voz tingida de uma mistura de culpa e preocupação paternal. Ele acaba de descobrir que toda sua vida foi uma mentira. Precisa de tempo para processar isso. Lúcia, com lágrimas nos olhos, olhou para Rafael. Sinto muito, Rafael. Eu deveria ter te contado há anos. Você tinha o direito de saber que tinha um filho. Rafael assentiu lentamente, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Uma parte de mim quer ficar furiosa com você, Lúcia. Mas também entendo por que você fez isso. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Seu Antônio, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou, sua voz carregada de remorso. Acho que todos nós cometemos erros, disse, olhando para Dona Rosa com olhos suplicantes. Eu mais do que ninguém. Rosa e Yara, devo um pedido de desculpas a vocês duas. Dona Rosa pegou a mão de seu marido, seus olhos suavizando. Antônio, estamos juntos há tantos anos. Superamos tantas coisas. Isso é apenas mais um obstáculo que vamos superar, juntos. Yara, no entanto, não estava pronta para perdoar tão facilmente. Como você pôde, pai? Disse, sua voz tremendo de emoção. Durante toda a minha vida, eu tinha um irmão e nunca soube. E agora resulta que nem sequer é meu irmão. Mas mesmo assim,
Como você pôde manter um segredo assim? Seu Antônio baixou a cabeça, envergonhado. Não há desculpa, filha. Eu tinha medo. Medo de perder sua mãe, de perder você. Mas agora vejo que meu silêncio só causou mais dor. Enquanto a família Oliveira lidava com anos de segredos e mentiras, do lado de fora do café, André caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Toda a sua vida, toda a sua identidade, havia sido construída sobre uma mentira. Quem era ele realmente? Sem perceber, seus passos o levaram a um pequeno parque. Sentou-se em um banco, observando as crianças brincarem, os casais passearem de mãos dadas, vidas normais, sem o peso dos segredos que agora carregava. Foi então que sentiu uma presença ao seu lado. Ao virar a cabeça, viu Rafael, que havia se sentado silenciosamente junto a ele. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Sei que nada do que eu disser pode compensar os anos perdidos. Começou, sua voz carregada de emoção. Mas quero que saiba que, se você me der a oportunidade, gostaria de fazer parte da sua vida. Não para substituir os pais que o criaram, mas para conhecê-lo, para ser seu amigo, se você me permitir. André olhou para Rafael, estudando o rosto do homem que, biologicamente, era seu pai. Viu em seus olhos a mesma determinação, a mesma faísca que via todas as manhãs no espelho. Não sei se posso te chamar de pai, disse André finalmente. Mas acho que gostaria de conhecer você, saber de onde venho. Um pequeno sorriso se desenhou no rosto de Rafael. É mais do que eu mereço, disse. Obrigado, André. Enquanto pai e filho começavam a construir pontes sobre o abismo dos anos perdidos, no café, Yara havia tomado uma decisão. Preciso ver o André, disse, levantando-se. Precisamos conversar, esclarecer as coisas entre nós. Lúcia a olhou com uma mistura de culpa e esperança. Yara disse suavemente, sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas, por favor, não julgue o André pelos erros que nós cometemos. Ele não teve culpa de nada disso. Yara olhou para a mulher que, em outra vida, poderia ter sido sua madrasta. Viu em seus olhos o mesmo amor maternal que via nos de sua própria mãe. Eu sei, respondeu Yara, e eu o amo. Isso não mudou, mas precisamos de tempo para processar tudo isso. Com um último olhar para seus pais e para Lúcia, Yara saiu do café em busca de André. Não teve que procurar muito. Como se uma força invisível os guiasse, seus passos a levaram diretamente ao parque onde André e Rafael conversavam. Ao vê-la se aproximar, André se levantou, seu rosto uma mistura de amor e temor. Yara, disse, sua voz mal passando de um sussurro. Yara, sem dizer uma palavra, se lançou em seus braços. Por um momento, o mundo desapareceu ao redor deles. Não eram a filha de seu Antônio e o ex-namorado de Lúcia. Não eram os protagonistas de um drama familiar digno de uma novela. Eram apenas Yara e André, duas pessoas que se amavam apesar de tudo. Eu te amo, murmurou Yara contra o peito de André. Nada do que aconteceu muda isso. André a abraçou com força, como se temesse que ela fosse desaparecer. Eu também te amo, Yara, mais do que nunca. Rafael observava a cena com uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ver seu filho recém-descoberto, feliz e amado. Tristeza pelos anos perdidos, pelas decisões que os haviam levado a este ponto. Enquanto isso, no café, seu Antônio, Dona Rosa e Lúcia começavam o difícil processo de curar antigas feridas. Lúcia, disse Dona Rosa, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. Sei que você sofreu muito. E sei que Antônio e eu temos parte da culpa nesse sofrimento. Mas agora temos a oportunidade de fazer as coisas direito. Pelos nossos filhos, por nós mesmos. Lúcia assentiu, lágrimas de gratidão em seus olhos. Obrigada, Rosa. Você não sabe o que essas palavras significam para mim. Seu Antônio, pegando as mãos das duas mulheres, falou com voz embargada. Falhei com vocês duas, de maneiras diferentes. Mas se me derem a oportunidade, passarei o resto da minha vida tentando compensá-las, a vocês
e aos nossos filhos. E assim, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, 6 almas feridas, mas não quebradas, davam os primeiros passos no caminho da reconciliação. No parque, André, Yara e Rafael caminhavam de volta ao café, prontos para enfrentar juntos o que o futuro lhes reservava. No café, seu Antônio, Dona Rosa e Lúcia lançavam as bases de uma nova dinâmica familiar, baseada na honestidade e no perdão. O caminho que os esperava não seria fácil. Haveria momentos de dúvida, de raiva, de tristeza, mas também haveria momentos de alegria, de descoberta, de amor renovado. Porque, no final, é isso que significa ser uma família. Não é o sangue que nos une, mas o amor que escolhemos dar a cada dia. E esta família, forjada no fogo dos segredos e mentiras, havia escolhido o amor. Havia escolhido a verdade. Havia escolhido o perdão. E com essa escolha, um novo capítulo começava em suas vidas. Um capítulo cheio de possibilidades, de segundas chances, de amores redescobertos e laços fortalecidos. O sol finalmente se pôs, dando lugar a uma noite estrelada. E em um pequeno café no coração de São Paulo, uma família pouco convencional se preparava para enfrentar juntos o que o destino lhes reservava. Porque agora eles sabiam que, acontecesse o que acontecesse, não estavam mais sozinhos. Eles tinham uns aos outros, e isso, mais do que qualquer laço de sangue, era o que realmente importava. Os dias que se seguiram às revelações no café foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. A família, agora expandida e redefinida, enfrentava o desafio de forjar uma nova normalidade em meio ao caos emocional. André e Yara decidiram ficar em São Paulo por um tempo, hospedando-se em um pequeno apartamento perto do hospital, onde Júlio, o filho de Lúcia, recebia tratamento. Apesar de não serem irmãos biológicos, ambos sentiam uma conexão especial com o jovem doente e queriam estar por perto para apoiar Lúcia. Numa manhã, enquanto compartilhavam um café da manhã na pequena cozinha de seu apartamento temporário, André olhou para Yara com uma mistura de amor e preocupação. "Como você está lidando com tudo isso, Yara?" perguntou, pegando sua mão sobre a mesa. "Sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, mas estou preocupado com você." Yara sorriu fracamente, apertando a mão de André. "É estranho", admitiu. "Uma parte de mim se sente aliviada por não sermos irmãos, mas outra parte..." Sua voz falhou levemente. "Outra parte se sente culpada por se sentir aliviada. Faz sentido?" André assentiu, compreendendo perfeitamente o conflito interno de sua namorada. "Faz todo o sentido do mundo, amor. Eu me sinto igual, aliviado, culpado, confuso." Ele fez uma pausa, procurando as palavras adequadas. "Mas há uma coisa da qual tenho certeza absoluta. Eu te amo. E juntos vamos superar isso." Yara sorriu, desta vez com mais força. Inclinou-se sobre a mesa e beijou suavemente André. "Eu também te amo. E você tem razão. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Enquanto isso, em outra parte da cidade, Rafael enfrentava seus próprios desafios. Tendo decidido ficar na capital para estar perto de André e ajudar com a situação de Júlio, ele se encontrava na difícil posição de ter que explicar sua ausência prolongada em São Benedito. Sentado no quarto de seu hotel, Rafael falava ao telefone com seu chefe na construtora. "Entendo, senhor", dizia Rafael, sua voz tensa. "Sei que minha ausência foi inesperada, mas lhe asseguro que é por uma emergência familiar." Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. "Sim, senhor. Entendo. Farei o possível para resolver isso logo e voltar ao trabalho." Ao desligar, Rafael se deixou cair na cama, fechando os olhos com força. O estresse da situação começava a cobrar seu preço. Não só tinha que lidar com a paternidade repentina e todos os sentimentos que isso trazia, mas também com a possibilidade muito real de perder seu emprego. Uma leve batida na porta o tirou de seus pensamentos. Ao abrir, se encontrou cara a cara com Lúcia. "Rafael", disse ela, sua voz suave mas firme. "Precisamos conversar."
Ele assentiu, dando espaço para ela entrar. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, o peso dos anos e dos segredos entre eles quase palpável. Ouvi sua conversa, admitiu finalmente Lúcia. Sinto muito, não quis me intrometer, mas... Tudo bem, interrompeu Rafael com um suspiro cansado. Acho que mais cedo ou mais tarde você acabaria sabendo. Lúcia o olhou com uma mistura de culpa e determinação. Rafael, tudo isso é minha culpa. Se eu não tivesse escondido a verdade sobre André durante tantos anos, você não estaria nesta situação. Rafael balançou a cabeça, surpreendendo Lúcia com a gentileza em sua voz. Não, Lúcia, você tomou uma decisão difícil em circunstâncias difíceis, e embora uma parte de mim desejasse que as coisas tivessem sido diferentes, não posso te culpar por querer o melhor para nosso filho. As palavras, nosso filho, fizeram com que ambos parassem, a realidade de sua situação os atingindo mais uma vez. Mesmo assim, insistiu Lúcia, quero ajudar. Tenho algumas economias, e com a ajuda de Antônio para o tratamento de Júlio, posso... Não, interrompeu Rafael, seu orgulho lutando contra seu bom senso. Agradeço a oferta, Lúcia, mas isso é algo que preciso resolver por mim mesmo. Lúcia o olhou por um longo momento antes de assentir lentamente. Entendo. Mas por favor, Rafael, lembre-se de que você não está sozinho nisso. Estamos todos juntos agora, para o bem ou para o mal. Enquanto Rafael e Lúcia navegavam pelas águas complicadas de seu passado compartilhado e seu presente entrelaçado, no hospital, seu Antônio e Dona Rosa enfrentavam uma situação igualmente complexa. Sentados na sala de espera, enquanto Júlio fazia alguns exames, o casal discutia em voz baixa. Não podemos continuar assim, Antônio, dizia Rosa, sua voz uma mistura de frustração e preocupação. Estamos aqui há semanas, temos responsabilidades em São Benedito. A escola precisa de mim. Antônio assentiu, passando a mão pelo rosto cansado. Eu sei, mas não posso abandonar Lúcia e Júlio agora. Não quando finalmente estou fazendo a coisa certa. Rosa pegou a mão de seu marido, sua expressão suavizando. Não estou dizendo para abandoná-los, Antônio, mas talvez seja a hora de pensar em soluções a longo prazo. Não podemos viver entre duas cidades indefinidamente. Antes que Antônio pudesse responder, o médico de Júlio apareceu no corredor, sua expressão séria, mas não alarmante. Senhor e senhora Oliveira, disse, aproximando-se deles. Tenho notícias sobre Júlio. O coração de ambos acelerou, preparando-se para o que quer que o médico tivesse a dizer. Os últimos exames mostram uma melhora significativa, continuou o médico, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. O tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. Se tudo continuar assim, Júlio poderá receber alta em algumas semanas. A notícia foi como um raio de sol em meio à tempestade emocional que todos estavam vivendo. Antônio e Rosa se abraçaram, lágrimas de alívio em seus olhos. Obrigado, doutor, disse Antônio, sua voz carregada de emoção. Podemos ver o Júlio? O médico assentiu, indicando que o seguissem. Enquanto caminhavam para o quarto de Júlio, Rosa apertou a mão de Antônio. Isso muda as coisas, não é? Disse em voz baixa. Antônio assentiu, sua mente já trabalhando nas implicações desta notícia. Sim, meu amor. Acho que é hora de termos uma conversa em família, todos nós. E assim, enquanto o sol da tarde banhava São Paulo em tons dourados, os membros desta família recém-expandida se preparavam para outra reunião que poderia mudar o curso de suas vidas mais uma vez. André e Yara, fortalecidos em seu amor, mas ainda lidando com as consequências emocionais das recentes revelações. Rafael, preso entre seu desejo de conhecer seu filho e as responsabilidades que o prendiam à sua vida em São Benedito. Lúcia, equilibrando sua alegria pela melhora de Júlio com a culpa pelos segredos que havia mantido por tanto tempo. E Antônio e Rosa, enfrentando a possibilidade de uma mudança radical em suas vidas,
Tudo em nome do amor e da família. Enquanto se dirigiam à cafeteria do hospital para esta improvisada reunião familiar, cada um deles sabia que estavam à beira de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de desafios, sem dúvida, mas também de possibilidades, de amor renovado e de segundas chances. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: eles o enfrentariam juntos, como a família que haviam escolhido ser. A cafeteria do hospital fervilhava de atividade, mas para os 6 adultos reunidos ao redor de uma mesa no canto, o mundo exterior parecia ter desaparecido. O ar estava carregado de tensão e expectativa, enquanto seu Antônio, o patriarca de fato deste grupo pouco convencional, tomava a palavra. "Obrigado a todos por virem", começou, sua voz grave e cansada. "Acho que é hora de tomarmos algumas decisões importantes sobre nosso futuro. Todos juntos." André e Yara trocaram um olhar, suas mãos entrelaçadas sob a mesa. Rafael se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Lúcia mantinha o olhar fixo em sua xícara de café. Dona Rosa, sempre a voz da razão, foi a primeira a falar. "Antônio tem razão", disse, olhando para cada um dos presentes. "Não podemos continuar neste limbo. Temos que decidir o que vamos fazer a partir de agora." "O primeiro é Júlio", interveio Lúcia, levantando o olhar. "O médico disse que ele poderá receber alta em algumas semanas, mas ainda precisará de cuidados e acompanhamento médico." Antônio assentiu. "Isso nos leva ao primeiro ponto a discutir. Lúcia, você já considerou se mudar para São Benedito?" A proposta caiu como uma bomba na mesa. Todos ficaram em silêncio, processando as implicações dessa sugestão. "Não sei", respondeu Lúcia, visivelmente surpresa. "Minha vida, meu trabalho, tudo está aqui na capital. Mas em São Benedito você estaria perto de todos nós", argumentou Antônio. "Poderíamos te ajudar com Júlio, e ele teria uma família estendida ao seu redor." Yara, que havia estado ouvindo em silêncio, decidiu intervir. "Pai, você não pode simplesmente esperar que Lúcia abandone toda a sua vida aqui", disse, sua voz firme, mas gentil. "Além disso, e quanto a André e eu? Nossos trabalhos, nossos planos?" André apertou suavemente a mão de Yara antes de falar. "Na verdade, tenho pensado sobre isso", disse, olhando para todos na mesa. "Minha empresa tem uma filial em Campinas. Não é São Benedito, mas está muito mais perto. Tenho considerado pedir uma transferência." A revelação de André provocou outra rodada de olhares surpresos. "André, por que você não me disse isso?" perguntou Yara, uma mistura de confusão e esperança em sua voz. "Eu queria ter certeza antes de mencionar", respondeu ele com um sorriso tímido. "Além disso, tudo depende do que decidirmos aqui, como família." A palavra família ressoou no ar, lembrando a todos o quanto as coisas haviam mudado em tão pouco tempo. Rafael, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente falou. "Eu também tenho algo a dizer", começou, sua voz carregada de emoção. "E decidi pedir demissão do meu trabalho em São Benedito." Esta declaração provocou suspiros de surpresa ao redor da mesa. "Rafael, você não pode fazer isso", disse Lúcia, alarmada. "Não por nós, não é só por vocês", interrompeu Rafael com um sorriso triste. "É por mim também. Passei tanto tempo construindo a vida dos outros que me esqueci de construir a minha. Quero estar perto de André, conhecê-lo. E sim, também quero estar aqui para você e para Júlio." O silêncio que se seguiu às palavras de Rafael estava carregado de emoções. André olhou para seu pai biológico com uma mistura de gratidão e espanto. "Obrigado", disse simplesmente, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Rosa, sempre prática, decidiu retomar as rédeas da conversa. "Bem, então temos várias propostas sobre a mesa", disse, seu tom profissional contrastando com a emoção em seus olhos. "Antônio e eu poderíamos nos dividir entre São Benedito e aqui, pelo menos por um tempo. André está considerando uma transferência para Campinas. Rafael quer ficar na capital. A questão é, Lúcia, o que você quer fazer?
Todos os olhos se voltaram para Lúcia, que parecia estar travando uma batalha interna. Começou, sua voz tremendo. Não posso pedir que vocês mudem suas vidas por nós. Júlio e eu ficaremos bem aqui. Você não está pedindo nada, Lúcia. Interveio seu Antônio com suavidade. Somos nós que queremos fazer parte das suas vidas. Lúcia olhou ao seu redor, vendo o amor e a aceitação nos olhos dessas pessoas que há apenas algumas semanas eram praticamente desconhecidas. Talvez, disse finalmente, talvez pudéssemos tentar Campinas. Está perto o suficiente da capital para o acompanhamento médico de Júlio, mas também nos permitiria estar perto de todos vocês. A tensão na mesa pareceu se dissipar com essas palavras. Sorrisos de alívio e esperança começaram a aparecer nos rostos de todos. Acho que é uma excelente ideia, disse Yara, olhando para André com amor. Poderíamos procurar um lugar lá, algo grande o suficiente para receber visitas frequentes. André assentiu, seu sorriso refletindo o de Yara. Me parece perfeito. Posso começar a fazer os arranjos para a transferência amanhã mesmo. Seu Antônio e Dona Rosa trocaram um olhar de cumplicidade antes que Antônio falasse. Nós poderíamos comprar uma casa em Campinas, propôs. Algo que possa ser um lar para todos quando estivermos de visita. Um lugar que possa unir nossa família. A sugestão foi recebida com murmúrios de aprovação. A ideia de um lar compartilhado, um símbolo tangível de sua nova unidade familiar, parecia perfeita. Rafael, no entanto, ainda parecia preocupado. Tudo isso soa maravilhoso, mas o que eu vou fazer? Não tenho trabalho, nem casa em Campinas. Foi Lúcia quem respondeu, surpreendendo a todos. Você poderia ficar conosco, disse, sua voz suave, mas decidida. Pelo menos até encontrar algo. Afinal, você é o pai de André e tem sido um grande apoio para Júlio. Você faz parte desta família. A oferta de Lúcia deixou Rafael sem palavras. Por um momento, pareceu que ele iria objetar, mas finalmente assentiu, um sorriso agradecido em seu rosto. Obrigado, disse simplesmente, sua voz carregada de emoção. E assim, naquela pequena cafeteria de hospital, uma família pouco convencional traçou os planos de seu futuro. Um futuro cheio de desafios, sem dúvida, mas também de amor, apoio e segundas chances. Enquanto se levantavam da mesa, prontos para enfrentar este novo capítulo em suas vidas, Yara olhou ao seu redor, para essas pessoas que o destino havia reunido das maneiras mais inesperadas. Sabem, disse com um sorriso radiante, acho que isso pode funcionar. Realmente acho que podemos ser uma família. André a abraçou pela cintura, plantando um beijo suave em sua têmpora. Não apenas uma família, amor, disse, a melhor família. E com essas palavras, cheias de esperança e promessa, o grupo saiu da cafeteria, pronto para enfrentar juntos o que o futuro lhes reservava. Porque agora sabiam que, não importando os obstáculos que pudessem encontrar no caminho, tinham algo invaluável: o amor e o apoio de uma família que haviam escolhido. Uma família forjada não apenas pelo sangue, mas pelo coração. O sol se punha sobre São Paulo, banhando o céu de tons dourados e rosados. E enquanto a noite se aproximava, trazendo consigo a promessa de um novo dia, esta família recém-formada se preparava para escrever o próximo capítulo de sua história. Uma história de amor, perdão e segundas chances. Uma história que apenas começava. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do pequeno apartamento em Campinas, iluminando as caixas meio desempacotadas e os móveis dispostos ao acaso. André e Yara, ainda de pijama, compartilhavam uma xícara de café na cozinha improvisada, seus rostos uma mistura de cansaço e emoção. Dá para acreditar que já se passou um mês desde aquela reunião no hospital? Perguntou Yara, apoiando sua cabeça no ombro de André. Ele sorriu, plantando um beijo suave em sua testa. Às vezes parece que foi ontem, e outras vezes sinto que passou uma eternidade. O som de uma buzina na rua os tirou de seu momento de tranquilidade. André se aproximou da janela e viu um caminhão de mudança estacionando em frente ao prédio. Parece que Lúcia e Júlio já chegaram, anunciou, sua voz misturando antecipação e nervosismo.
Yara se levantou de um salto, subitamente consciente de sua aparência desarrumada. Ai, cá, meu Deus, não estamos prontos. A casa é uma bagunça. Eu sou uma bagunça. André a pegou pelos ombros, seu olhar tranquilizador. Ei, calma. Eles são família, lembra? Não precisamos fingir que temos tudo sob controle. Yara assentiu, respirando fundo. Você tem razão. Vamos recebê-los. Enquanto desciam as escadas, André não pôde evitar sentir uma pontada de ansiedade. Esta seria a primeira vez que moraria tão perto de sua mãe biológica e seu meio-irmão. Como seria a dinâmica familiar? Eles realmente poderiam formar a família unida que todos esperavam? Ao abrir a porta do prédio, encontraram Lúcia, que supervisionava o descarregamento de caixas do caminhão. Júlio, pálido, mas sorridente, estava sentado em uma cadeira de rodas perto dela. André e Yara, exclamou Lúcia ao vê-los, seu rosto se iluminando. Que alegria ver vocês! Os abraços e saudações que se seguiram foram calorosos, mas ligeiramente desajeitados, todos ainda navegando nas águas desta nova relação familiar. Bem-vindos a Campinas, disse Yara, inclinando-se para abraçar Júlio. Como você está se sentindo? Muito melhor, obrigado, respondeu o jovem com um sorriso tímido, ansioso para começar esta nova etapa. Enquanto ajudavam Lúcia e Júlio a se instalarem no apartamento ao lado do seu, André não pôde deixar de notar a ausência de uma pessoa. Rafael não veio com vocês? Perguntou, tentando soar casual. Lúcia trocou um olhar com Júlio antes de responder. Ele decidiu ficar em São Paulo um pouco mais. Disse que nos alcançaria em alguns dias. André assentiu, tentando esconder sua decepção. Apesar dos avanços em seu relacionamento, ainda sentia que caminhava sobre gelo fino com seu pai biológico. O resto do dia transcorreu em uma frenesi de caixas, móveis e decisões sobre onde colocar cada coisa. Quando o sol começou a se pôr, os dois apartamentos começavam a tomar forma de lar. Exaustos, mas satisfeitos, os quatro se sentaram na sala do apartamento de André e Yara, compartilhando uma pizza que haviam pedido. Então, André, começou Lúcia, quebrando um silêncio que havia se tornado ligeiramente incômodo. Como está o novo trabalho? André tomou um gole de seu refrigerante antes de responder. Bem, eu acho. É uma grande mudança, mas meus colegas têm sido muito gentis. Embora... Ele fez uma pausa, hesitando em compartilhar suas preocupações. Embora o quê? Pressionou suavemente Yara. Às vezes, sinto que me olham diferente, admitiu finalmente, como se soubessem que consegui a transferência por motivos pessoais e não profissionais. Lúcia estendeu a mão, tocando suavemente o braço de André. Você é brilhante, filho. Logo vai provar seu valor a eles. O uso da palavra filho fez com que todos ficassem ligeiramente tensos. Era a primeira vez que Lúcia se dirigia a André dessa maneira. Júlio, percebendo a tensão, decidiu mudar de assunto. Yara, você teve sorte procurando trabalho aqui em Campinas? Grata pela distração, Yara se lançou em uma explicação detalhada sobre suas entrevistas e perspectivas. A conversa fluiu mais facilmente depois disso, tocando temas seguros como o clima de Campinas e os lugares que queriam visitar. Mais tarde, naquela noite, depois que Lúcia e Júlio se retiraram para seu apartamento, André e Yara se encontraram sozinhos novamente. Bem, isso não foi tão ruim, não é? Disse Yara, se aconchegando junto a André no sofá. Não, acho que não, respondeu ele, embora seu tom não soasse completamente convencido. Yara se endireitou, olhando-o nos olhos. O que foi, André? Posso sentir que algo está te preocupando. André suspirou, passando a mão pelo cabelo. É só que tudo isso parece tão frágil, sabe? Como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. E depois tem o Rafael. O que tem o Rafael? Não sei. Parte de mim está magoada porque ele não veio hoje, e outra parte se sente culpada por me sentir assim. Afinal, ele não teve culpa de não estar na minha vida antes. Yara o abraçou com força, desejando poder absorver parte de sua dor. Dê tempo, amor. Todos nós estamos nos adaptando. Mas vamos conseguir, certo?
André assentiu, enterrando seu rosto nos cabelos de Yara, encontrando conforto em seu aroma familiar. Enquanto isso, no apartamento ao lado, Lúcia ajeitava Júlio em sua nova cama. "Como você está se sentindo, seu querido?" perguntou, acariciando suavemente seu cabelo. "Estou bem, mãe", respondeu Júlio com um sorriso cansado. Um pouco sobrecarregado, mas animado. Lúcia sentou-se na beira da cama, seu rosto ficando sério. "Júlio, quero que saiba que se isso for demais para você, se em algum momento você sentir que não pode lidar com toda essa nova dinâmica familiar, é só me dizer. Voltaremos para São Paulo imediatamente." Júlio pegou a mão de sua mãe, apertando-a com carinho. "Mãe, eu estou bem. De verdade. Sei que tem sido difícil para você, especialmente com o Rafael." Lúcia desviou o olhar, um rubor tingindo suas bochechas. "Rafael e eu, é complicado, mas não quero que você se preocupe com isso. Você é minha prioridade. Eu sei, mãe, mas você também merece ser feliz. E acho que essa nova família, por mais estranha que seja, pode ser boa para todos nós." Lúcia sorriu, inclinando-se para beijar a testa de seu filho. "Quando você ficou tão sábio", brincou, embora seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. "Aprendi com a melhor", respondeu Júlio com um sorriso. Em São Paulo, Rafael se encontrava sozinho em seu quarto de hotel, olhando fixamente para o telefone em suas mãos. Ele esteve prestes a ligar para André o dia todo, querendo explicar sua ausência. Mas cada vez que discava o número, desligava antes que tocasse. Como poderia explicar a seu filho recém-descoberto que tinha medo? Medo de não estar à altura, de decepcionar André, como o havia decepcionado ao não estar presente em sua vida durante tantos anos. Finalmente, reunindo toda a sua coragem, ele discou o número e esperou. Em Campinas, o telefone de André vibrou sobre a mesa de cabeceira. Ao ver o nome na tela, sentiu uma mistura de antecipação e apreensão. "É o Rafael", disse a Yara, que assentiu encorajadoramente. Respirando fundo, André atendeu a chamada. "Alô?" "André, filho." A voz de Rafael soava tensa, carregada de emoção. "Sei que eu deveria ter estado aí hoje. Sinto muito. Tudo bem", interrompeu André, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. "Eu entendo. Isso é novo para todos nós." Houve um momento de silêncio antes que Rafael falasse novamente. "Obrigado, filho. Prometo que estarei aí em breve. Estou ansioso para realmente conhecer você, para fazer parte da sua vida." "Eu também, pai", respondeu André, a palavra pai soando estranha, mas correta em seus lábios. Enquanto a conversa continuava, Yara observava André, notando como a tensão gradualmente abandonava seus ombros. No apartamento ao lado, Lúcia ouvia o riso suave de Júlio, que havia adormecido com um sorriso no rosto. E assim, naquela noite tranquila em Campinas, uma família pouco convencional dava seus primeiros passos em seu novo caminho juntos. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e ajustes a serem feitos. Mas pela primeira vez, desde que toda essa odisseia começou, todos sentiam uma faísca de verdadeira esperança. Porque apesar dos obstáculos, apesar dos medos e inseguranças, estavam unidos por algo mais forte que o sangue ou o dever, o amor e a escolha de ser uma família. O caminho que os esperava não seria fácil. Haveria mal-entendidos, momentos de dúvida e conflitos para resolver, mas também haveria risadas compartilhadas, abraços reconfortantes e a alegria de se descobrirem mutuamente. E enquanto a noite avançava, cada um em suas respectivas camas, todos compartilhavam um mesmo pensamento, que apesar do inesperado e complicado que havia sido o caminho até agora, não o trocariam por nada no mundo. Porque em meio ao caos e à incerteza, haviam encontrado algo precioso, uma família escolhida, forjada no fogo das provações e do amor incondicional. E com esse pensamento reconfortante, entregaram-se ao sono, prontos para enfrentar juntos o que o amanhã pudesse trazer. O tempo, esse grande curador de feridas, havia feito seu trabalho silencioso, mas eficaz. 6 meses haviam se passado desde que a família se reunira em Campinas.
e a vida havia encontrado um novo ritmo, não isento de desafios, mas cheio de momentos de alegria e crescimento. Era um sábado de manhã, e o aroma de café recém-feito e pão torrado enchia a cozinha da casa, que seu Antônio e Dona Rosa haviam comprado nos arredores de Campinas. A família completa havia se reunido para celebrar o aniversário de Júlio, que havia mostrado uma melhora notável em sua saúde. André, com o cabelo despenteado e um sorriso relaxado, servia café para Rafael, que havia chegado na noite anterior de São Benedito. A relação entre pai e filho biológico havia florescido lentamente, alimentada por longas conversas telefônicas e visitas frequentes. "Como vai o novo projeto, filho?" perguntou Rafael, tomando um gole de seu café. André sorriu, o orgulho evidente em sua voz. "Muito bem, pai. A equipe confia em mim agora. Até me colocaram no comando do próximo empreendimento." Rafael assentiu, seus olhos brilhando com orgulho paternal. "Eu sabia que você conseguiria. Você tem um dom para isso." No jardim, Yara e Lúcia preparavam a mesa para o café da manhã ao ar livre, trabalhando em uma harmonia que teria parecido impossível meses atrás. "Você pensou sobre o que conversamos?" perguntou Lúcia, colocando um vaso com flores frescas no centro da mesa. Yara assentiu, uma mistura de emoção e nervosismo em seu rosto. "Sim, e acho que vou fazer isso. Vou me inscrever para a bolsa do mestrado em educação." Lúcia a abraçou impulsivamente. "Isso é maravilhoso, Yara. Você será uma excelente professora universitária." Da porta da cozinha, seu Antônio observava a cena com um sorriso. Dona Rosa se aproximou dele, envolvendo sua cintura com um braço. "Em que está pensando, seu velho?" perguntou com carinho. Antônio beijou a têmpora de sua esposa antes de responder. "Em como somos sortudos, Rosa. Em como algo que começou com tanta dor se transformou em algo tão bonito." Rosa assentiu, apoiando sua cabeça no ombro do marido. "Foi um caminho difícil, mas olhe para nós agora. Uma família, uma verdadeira família." O momento foi interrompido por Júlio, que saiu para o jardim em sua cadeira de rodas, empurrado por Rafael. "Feliz aniversário, campeão!" exclamou André, aproximando-se para abraçar seu irmão mais novo. Júlio sorriu, suas bochechas coradas pela emoção e pela melhora em sua saúde. "Obrigado, André, e obrigado a todos por estarem aqui. Não posso acreditar o quanto minha vida mudou nesses meses." Lúcia se aproximou de seu filho, beijando sua testa com ternura. "Tudo graças a você, meu amor. Sua força nos inspirou a todos." A família se reuniu ao redor da mesa, o café da manhã esquecido por um momento, enquanto compartilhavam abraços e palavras de carinho. Era um quadro que ninguém teria imaginado possível um ano atrás. André entre Yara e Rafael, Lúcia junto a Júlio, seu Antônio e Dona Rosa presidindo a mesa com sorrisos orgulhosos. Foi Yara quem propôs um brinde, erguendo sua xícara de café. "A família", disse, sua voz carregada de emoção. "Não a que o sangue nos deu, mas a que escolhemos com o coração." "A família", responderam todos em uníssono, o tilintar das xícaras misturando-se com risos e algumas lágrimas de alegria. Enquanto desfrutavam do café da manhã, a conversa fluía naturalmente, abordando temas que antes teriam sido campos minados emocionais, mas que agora faziam parte de sua história compartilhada. "Sabem", disse Júlio, entre mordidas de pão torrado, "às vezes penso em como teria sido minha vida se eu não tivesse ficado doente. E sim, embora pareça estranho, acho que não mudaria nada." Todos o olharam, surpresos com a declaração. "Por que você diz isso, né, querido?" perguntou Lúcia, preocupação em sua voz. Júlio sorriu, olhando para cada membro da família antes de responder. "Porque minha doença nos trouxe até aqui, nos uniu a todos, e embora o caminho tenha sido difícil, o resultado..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "O resultado tem sido lindo." Um silêncio carregado de emoção seguiu as palavras de Júlio. Foi Rafael quem finalmente falou, sua voz rouca pela emoção contida. "Você tem razão, Júlio. Às vezes, das situações mais difíceis nascem os presentes mais preciosos." André pegou a mão de Yara sob a mesa,
apertando-a suavemente. Ela olhou para ele, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele assentiu, dando-lhe coragem. Yara limpou a garganta, atraindo a atenção de todos. Já que estamos todos reunidos, começou, sua voz tremendo ligeiramente. André e eu temos um anúncio para fazer. Todos prenderam a respiração, antecipando o que viria. Estamos grávidos, disse André, seu rosto iluminando-se com um sorriso radiante. Vocês vão ser avós, tios, família? A notícia foi recebida com gritos de alegria e lágrimas de felicidade. Seu Antônio abraçou sua filha com força, enquanto Dona Rosa beijava as bochechas de André. Rafael e Lúcia trocaram um olhar de cumplicidade, o passado e o presente fundindo-se em um momento de pura alegria. Vou ser tio! Exclamou Júlio, seu sorriso mais brilhante do que nunca. Enquanto a família celebrava a notícia, fazendo planos e compartilhando conselhos, André e Yara se afastaram um momento, buscando um instante de privacidade. Você está feliz? Perguntou André, acariciando o rosto de sua amada. Yara assentiu, lágrimas de felicidade em seus olhos. Mais do que jamais pensei ser possível. E você? Estou apavorado, admitiu André com uma risada nervosa. Mas também estou empolgado. E sei que com esta família, nosso bebê terá todo o amor do mundo. Eles se beijaram suavemente, o mundo ao seu redor desaparecendo por um momento. Quando se separaram, voltaram a olhar para sua família, que continuava celebrando a notícia. Seu Antônio ergueu sua xícara mais uma vez, pedindo silêncio. Por André e Yara, e pelo novo membro da família que está a caminho, disse, sua voz carregada de emoção, que este bebê seja o símbolo do nosso novo começo, do nosso amor e nossa união. Por André e Yara, exclamaram todos, o amor e a alegria palpáveis no ar. E assim, naquele jardim banhado pelo sol da manhã, uma família que havia nascido da dor, dos segredos e das mentiras, celebrava a vida e o amor em sua forma mais pura. O caminho não havia sido fácil, e certamente o futuro traria novos desafios. Mas agora, eles sabiam que juntos podiam enfrentar qualquer coisa, porque haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que a família não se define pelo sangue, mas pelo amor, pelo perdão e pela escolha de permanecer unidos, apesar das adversidades. Enquanto o dia avançava, cheio de risos, planos para o futuro e memórias compartilhadas, todos sentiam em seu coração que este não era um final, mas um novo começo. O começo de uma história de amor que transcendia as barreiras do sangue e do tempo. Uma história que apenas começava a ser escrita. E no horizonte, o sol brilhava com força, prometendo um futuro cheio de esperança, amor e a alegria de ser uma família escolhida, uma família do coração.